Boa noite para você e para toda a comunidade. Obrigada por me deixar fazer parte do Diário dos Pesadelos. Eu queria contar algo que aconteceu na casa onde cresci, embora na verdade tudo tenha começado antes mesmo de eu nascer. Sou a mais nova de 3 irmãos. Quando eu cheguei ao mundo, meus irmãos já tinham 16 e 18 anos, então praticamente cresci como filha única. Eles já estavam em outra fase da vida, saíam com amigos ou ficavam muito tempo fora de casa, e eu passava a maior parte do tempo apenas com a minha mãe. A casa onde morávamos tinha um quintal amplo. Não era especialmente bonito, mas havia uma figueira bastante grande que fazia muita sombra. Aquela árvore sempre esteve ali, desde antes de meus pais comprarem a casa. Era realmente enorme, tão grande quanto uma figueira pode crescer. Quando eu era criança, lembro que muitas vezes escutava um menino chorando no quintal. Não era algo que acontecia todos os dias, mas acontecia com frequência suficiente para me chamar a atenção. Era um choro bem baixinho, e de repente dava para ouvir como se um menininho estivesse chamando alguém. Uma vez eu contei isso para minha mãe. Disse a ela que lá fora havia um menino chorando. Minha mãe não se surpreendeu. Disso eu me lembro perfeitamente. Ela não saiu correndo nem nada assim. Simplesmente se levantou com calma, fechou as cortinas da sala e me disse para ir para o meu quarto descansar, ligar a televisão e ficar lá dentro. Eu vi que ela pegou uma pequena garrafinha que ficava guardada em um móvel perto da porta e saiu para o quintal. E aquilo se repetiu algumas vezes. Eu escutava algo, avisava minha mãe, ela fechava as cortinas, pegava a garrafinha e saía. Eu ficava dentro de casa esperando. Depois de alguns minutos, minha mãe voltava e tudo ficava em silêncio. Então eu simplesmente assumia que o menino tinha ido embora. Como eu disse, isso aconteceu várias vezes enquanto eu crescia, mas nunca pensei muito sobre o assunto. Naquela época era apenas algo estranho, nada mais. Foi só muitos anos depois, quando eu já era mais velha, que meu irmão decidiu me contar algo. Uma noite estávamos conversando e o assunto da casa surgiu. Foi então que ele me disse que antes de eu nascer, eles tinham vivido coisas muito estranhas naquele quintal. Ele contou que quando eram pequenos, ele e meu outro irmão também ouviam um menino chorando. Mas não apenas um. Eles quase sempre escutavam vários. Ele disse que parecia haver um pequeno coro de crianças assustadas lá atrás. E não era só isso. O pior foi que eles chegaram a vê-los. Principalmente um menino que os dois conseguiram ver claramente. Segundo ele, era uma criança que aparecia por trás da figueira. Um menino muito pequeno, de uns 4 ou 5 anos mais ou menos. Ele nunca saía completamente. Sempre ficava meio escondido atrás da árvore, como se quisesse ser visto, mas ao mesmo tempo não. Meus irmãos contaram isso muitas vezes aos meus pais quando eram crianças, mas no começo ninguém acreditou neles. Até que um dia meu pai decidiu verificar por conta própria se havia algo estranho ali. Meus irmãos insistiam muito que o menino sempre se escondia no mesmo lugar, atrás da figueira. Então meu pai pegou uma pá e começou a cavar exatamente ali. No começo não encontrou nada, mas continuou cavando. Quando já tinha cavado pouco mais de 1 metro de profundidade, a pá bateu em algo duro. Quando ele afastou a terra, viu um osso. Ele se assustou tanto que largou a pá ali mesmo. Então chamou a polícia. Quando eles chegaram e retiraram o que estava enterrado, confirmaram que eram restos humanos. Os restos de uma criança. Os investigadores examinaram todo o quintal, porque já estava claro que aquilo não tinha ido parar ali por acidente. Quando começaram a cavar em outras partes do terreno, encontraram outro conjunto de ossos. Outro menino. Segundo disseram, os restos estavam enterrados ali havia mais de 50 anos. Isso era muito antes de meus pais comprarem a casa. Eles não conseguiram encontrar responsáveis.
As pessoas que haviam vivido naquela casa naquela época já tinham morrido, então o caso acabou sendo fechado. Depois disso, meus pais decidiram cobrir todo o quintal com cimento. Eles queriam esquecer o que tinha acontecido ali. Durante muitos anos, a casa ficou tranquila, até que algum tempo depois eu voltei a escutar algo. Mas meu irmão me disse mais uma coisa. Ele disse que acreditava que eu escutava aquele choro quando era criança, porque provavelmente havia mais um menino. Um menino que nunca encontraram. E talvez por isso em algumas noites ainda seja possível ouvir, como se alguém estivesse chamando do quintal. Essa história é bem triste e bizarra, mas podem confiar que é real. Boa tarde. Tenho acompanhado seu canal há algum tempo e o tema me interessa bastante. Estudo sobre o paranormal há algum tempo e tenho esperança de conseguir um caso em que eu possa trabalhar em tempo real. Quero compartilhar um relato que me chegou recentemente, de uma fonte confiável. Uma mulher me confidenciou que tem pavor de gnomos, porque quando era criança algo aconteceu com ela e seus pais. Com a autorização dela, compartilho seu relato mantendo o anonimato. Ela tinha 8 anos na década de 90 e existia um shampoo em formato de gnomo. Ele vinha com uma instrução que envolvia brincar com ele para que não se sentisse entediado, e minha cliente afirma que fazia isso todos os dias até começar a se sentir desconfortável. O gnomo tinha enormes olhos de vidro que pareciam acompanhá-la enquanto andava pela casa, e principalmente quando ela tomava banho. Vou anexar a foto de como ele se parecia. Aos poucos, coisas passaram a se mover de lugar ou quebrar quando não havia ninguém em casa além do gnomo. Numa certa manhã, seus pais lhe deram uma bronca porque haviam acordado no meio da noite com o gnomo deitado na cama com eles e acharam que fosse uma brincadeira dela. Ela negou ter feito isso e contou aos pais a sensação ruim que sentia quando estava perto dele. Ela disse que na época eles não acreditaram nela, mas que anos depois disseram que também se sentiam desconfortáveis, principalmente na hora do banho. Quase tudo o que ela vivenciou, eles também vivenciaram. Disseram que a expressão em seu olhar mudava e que parecia olhar de forma maliciosa quando tomavam banho. E fora isso, as coisas quebravam sem explicação quando saíam de casa. A mulher então resolveu jogá-lo fora, mas quando foi tomar banho naquele dia, o gnomo estava lá. Ela achou que sua mãe poderia tê-lo devolvido para o banheiro, então não estranhou de início. Quando foi lavar os cabelos, fechou os olhos por um momento e o boneco se moveu do chão onde estava, até próximo aos pés dela. Ela se assustou e o colocou longe e virado para a parede. Porém, quando fechou de novo os olhos para continuar lavando os cabelos, o gnomo virou somente a cabeça em sua direção. Ela gritou apavorada com aquela manifestação, e sua mãe correu até ela, mas a porta do banheiro parecia trancada. Enquanto isso, ela gritava com a sensação de que, se tirasse os olhos dele, ele correria até ela para lhe machucar. Por fim, a porta cedeu e sua mãe conseguiu alcançá-la. Mais tarde, a mãe lhe questionou por que havia trancado a porta e por que tinha pegado o boneco de volta, e ficou em silêncio quando a filha lhe respondeu que não havia feito nada disso. As duas jogaram o gnomo fora de novo e tudo pareceu se acalmar. Alguns dias depois, minha cliente chegou da escola e viu que a mãe havia feito uma fogueira no quintal. Quando foi questioná-la, ela respondeu que estava queimando algumas roupas velhas. Anos depois, a mãe lhe confidenciou que encontraram o boneco e o jogaram fora ao menos 3 vezes. Inclusive, seu pai o viu em uma das ocasiões simplesmente parado no meio do quarto, sem qualquer explicação. Aquilo foi ficando tão perturbador que a mãe resolveu queimá-lo. Depois de queimarem, as coisas finalmente pareceram se acalmar na casa deles e não voltaram a ter qualquer sinal de atividade paranormal.
O que mais achei interessante é que, quando fui pesquisar, vi dezenas de outros relatos parecidos envolvendo o mesmo boneco shampoo. Será que alguém que escuta o canal já passou por algo parecido? Quero ler os comentários. Um grande abraço. Antigamente, meu trabalho me fazia levar uma vida de nômade. Cada piscar de olhos eu estava em um lugar, e dessa vez o México era minha casa. Naquela época estava cansado, e com a certeza de que passaria um fim de semana completamente sozinho no meio da floresta, preparei minhas coisas e me despedi da minha família. Antes de sair, avisei que provavelmente não conseguiria falar com eles durante aqueles 3 dias. Peguei o metrô até a empresa. Lá retirei um carro e uma mochila com ferramentas. Hoje em dia já não trabalho mais para aquela empresa. Eram laboratórios que, em sua maioria, prestavam serviços para o governo. Naquela ocasião, me enviaram para verificar o estado da rede de telecomunicações de um centro de pesquisa que ficava perto do vulcão Iztaccíhuatl. Geralmente, os projetos desenvolvidos nesses laboratórios são confidenciais. Não porque envolvam algo proibido ou misterioso, mas porque quem solicita o serviço quase sempre exige isso. Naquele momento, o centro de pesquisa estava desocupado. Fui encarregado de garantir que houvesse eletricidade, verificar se o gerador estava em boas condições e configurar um roteador de internet via satélite, entre outras pequenas tarefas. Dirigi até onde era possível chegar de carro. Parei em um pequeno estacionamento em frente a um portão que delimitava aquela área federal. Da minha casa até ali levei cerca de 4 horas. Parte da culpa foi do trânsito para sair da cidade, mas também da estrada de terra que precisei pegar para chegar até aquele ponto. Só de estar ali já comecei a sentir uma solidão forte, algo que raramente alguém que vive em áreas metropolitanas tem a chance de experimentar. E imagine que ainda faltavam mais 3 horas de caminhada. O pior é que esse restante do trajeto precisava ser feito a pé. O caminho era uma trilha bem marcada. A cada certo trecho havia placas com informações sobre o local. Apesar de não estar aberto ao público, parecia ter sido criado como um corredor educativo. Eu caminhava em bom ritmo, mas depois de uns 40 minutos comecei a sentir a mochila incomodando. Atirei das costas em um trecho onde não havia corrimões de madeira e me sentei em um tronco cortado ao lado da trilha. Pelas placas, eu estava exatamente na metade do percurso. Enquanto descansava, fiquei me perguntando por que não tinham feito uma estrada para chegar até ali de carro. Talvez a resposta tivesse relação com o tipo de pesquisa que realizavam em um lugar tão isolado. Retomei o caminho e cheguei já no fim do entardecer. De qualquer forma, eu tinha algumas lanternas na mochila, então não me preocupava muito que escurecesse, a não ser pelo risco de a casa não ter luz. Quando cheguei, sentei-me em um banco no pórtico, coloquei a mochila ao lado e enfiei a mão dentro dela para procurar as chaves. O laboratório não parecia nada com aquilo que costumamos imaginar quando vemos laboratórios na televisão ou em filmes. Era, na verdade, uma casa de 2 andares construída de tijolos no meio da floresta. A arquitetura me lembrava bastante os anos 80. Parecia mais um prédio escolar ou as salas de alguma faculdade universitária. As luzes se acenderam sozinhas quando escureceu completamente. Provavelmente a última pessoa que tinha ido fazer manutenção ali não visitava o lugar há muito tempo, algo que eu descobriria assim que entrasse e registrasse minha visita. Esperei um pouco mais antes de entrar. A verdade é que eu não estava encontrando as chaves. Mesmo depois de achá-las, ainda fiquei algum tempo sentado observando como os arredores desapareciam lentamente na penumbra. Levantei do banco quando a vontade de ir ao banheiro ficou mais forte. Quando enfiei a chave na fechadura, nem precisei girá-la. A porta simplesmente se abriu.
Alguém devia tê-la deixado destrancada. Não podia haver ninguém ali. Não encontrei nenhum outro carro na entrada e claramente não era fácil chegar até aquele estacionamento a pé. Além disso, todas as luzes do interior estavam apagadas e só acenderam quando o sensor detectou a escuridão. A temperatura já vinha caindo antes mesmo da minha chegada. Quando a noite caiu de vez, o frio chegou perto dos 4 graus. Eu já estava entrando no prédio quando percebi que tinha deixado a mochila do lado de fora. Não voltei para pegá-la. Também não fiz o registro imediatamente. Preferi ir direto ao banheiro urinar. Foi ali que percebi que as tubulações de água estavam abertas. Mais uma vez pensei: ou alguém as deixou abertas desde a última vez que o laboratório foi fechado, o que devia ter acontecido pelo menos 4 meses antes, ou alguém tinha vindo recentemente fazer manutenção. Parecia que tinha sido isso mesmo. Talvez eu precisasse ficar apenas uma noite ali. Além do caderno de registro dos trabalhadores, havia também um de visitantes e outro de manutenção. Eu precisaria me registrar nos 3. Na mesa eles estavam organizados por cor. Primeiro o azul, depois o amarelo e por último o verde. O amarelo era o de manutenção. O azul, o de visitantes. E o verde, o de trabalhadores. Eram exatamente 8 da noite. Não prestei muita atenção no caderno azul, mas examinei o de manutenção com cuidado. Era esse que me interessava. No último registro estavam marcadas todas as tarefas que eu havia ido realizar. Uma por uma, mas menos uma. A da internet. Encontrar aquele detalhe me tranquilizou, porque significava que era realmente só aquilo que eu precisava fazer ali. Eu tinha que conectar um roteador para que o lugar tivesse acesso à internet. Foi então que lembrei da mochila. O aparelho estava dentro dela e eu a tinha deixado do lado de fora. Eu nunca tinha estado naquele lugar antes, mas era evidente que estava em um ponto onde ninguém iria roubá-la. Eu tinha quase certeza de que não havia outra pessoa sequer em um raio de 5 quilômetros. Por curiosidade, resolvi olhar o caderno de visitantes para ver quem tinha sido o último a ir ali. Logo acima do meu nome estava o meu próprio nome. Eu fui o último a visitar o lugar. Por um momento não sei exatamente o que aconteceu comigo. Foi como se algo tivesse travado minha mente. Fiquei tentando pensar, tentando puxar da memória. Senti algo estranho, porque não lembrava de ter estado ali antes. Sim e não. Pelo que eu lembrava, aquela tinha sido a primeira vez que me enviaram para aquele laboratório. Já tinha ido a outros, mas aquele, nunca. Ainda assim, o lugar me parecia estranhamente familiar. O ambiente e a disposição dos espaços parecia conhecido, como se eu já tivesse estado naquele centro de pesquisa antes. A explicação mais lógica era que a maioria daqueles laboratórios devia ter sido construída com os mesmos projetos. Talvez por isso eu tenha encontrado o banheiro de primeira. Mas isso não respondia à pergunta mais importante. Por que meu nome estava registrado como o último visitante? Será que eu tinha escrito 2 vezes? Olhei a data. Era a data de ontem. Continuei tentando pensar que devia ser algum erro, embora aquilo não fizesse muito sentido. Eu não sou uma pessoa distraída. Esse tipo de coisa simplesmente não acontece comigo. Voltei a examinar o caderno amarelo de manutenção. A água, o gerador, a eletricidade, tudo estava registrado com a data de ontem. Será que isso é um sonho? Perguntei a mim mesmo mais de uma vez. Dizer aquilo em voz alta me deixou com um pouco de vergonha de mim mesmo. Era o tipo de coisa que eu jamais diria perto de outra pessoa. No último registro do caderno amarelo, não havia nenhum nome escrito, mas havia algo estranho no que estava ali anotado. Eu não conseguia identificar exatamente o que era. Ao lado da palavra elétrico, escrevi novamente a palavra elétrico, com a mesma caneta, com a mesma letra.
Comecei a sentir uma dor de cabeça forte e decidi não pensar mais naquilo. Talvez eu estivesse muito cansado e tivesse copiado inconscientemente a caligrafia de outra pessoa. Por isso as duas palavras pareciam quase idênticas. Abri então o terceiro caderno. Ali eu encontraria a resposta para minha dúvida inicial. O último registro era de 4 meses atrás. De repente me senti esgotado. Só queria largar aquele assunto de lado e ir até os dormitórios para descansar. Tentei escrever meu nome, mas a caneta não soltou tinta. Risquei a folha para ver se a tinta descia, mas apenas ficaram pequenas marcas pressionadas no papel. Fiquei olhando a página. E então percebi que eu não tinha sido a primeira pessoa a riscar aquela folha tentando fazer a caneta voltar a escrever. Observando melhor, entendi que o último registro não era realmente o último registro. Outra pessoa também tinha tentado escrever seu nome ali, mas a caneta não permitiu. Se eu olhasse de perto e visse meu próprio nome marcado no papel, provavelmente teria um ataque de pânico. Achei melhor não descobrir. Fechei o caderno e fui até o pórtico buscar a mochila. Quando abri a porta, uma rajada de ar gelado entrou. Alguém tinha ligado o ar-condicionado lá dentro e eu nem tinha percebido. Procurei a mochila no banco, no chão, nos pilares do pórtico e não havia nada. Era impossível que alguém tivesse levado a mochila. Não havia ninguém naquele lugar além de mim. Não era possível que houvesse outra pessoa ali. Busquei a mochila no banheiro, na recepção, em uma sala de espera onde liguei uma televisão só para ter algum barulho ao fundo. Eu precisava da mochila para me acomodar no dormitório, porque além da roupa para dormir, era ali que eu tinha levado o jantar que a empresa tinha mandado. Era uma comida congelada, a mesma que davam para os pesquisadores que ficavam muitos dias naquele lugar. Eu estava pensando nisso quando ouvi o micro-ondas apitar na cozinha. Juro que eu levei um susto. Apesar de tudo indicar que eu não estava sozinho no centro, eu ainda custava acreditar. Eu já estava ali havia pelo menos 1 hora e ninguém tinha aparecido para me receber. Você no meu lugar teria pensado o quê? Caminhei com cuidado até a cozinha. Sabe o que o isolamento provoca? Exatamente. Faz a gente ver e ouvir coisas que não estão lá. Na cozinha, o micro-ondas tinha acabado de terminar um programa. Dentro havia uma bandeja com comida que dava para ver pela luz interna. Abri a porta, tirei o prato e era um pacote igual ao que eu tinha que descongelar. Abri a porta, tirei o prato e era um pacote igual ao que eu tinha que descongelar. Tirei do forno, coloquei na mesa do refeitório e fiquei completamente perdido em pensamentos. O estranho, melhor dizendo, o sinistro, era que não havia ninguém na cozinha. Não havia ninguém no refeitório. Nem na sala de espera. Nem na recepção. Nem nas salas de pesquisa. Só faltava olhar os dormitórios. Quando abri a porta, encontrei algo que me deixou de boca aberta e apavorado. A mochila que eu tinha procurado por tanto tempo e não encontrava estava em cima da cama. Havia 3 beliches, e em nenhuma delas havia pertences de outras pessoas. Não havia ninguém. Não podia haver ninguém. Tremendo, abri a mochila e tirei a comida. Na verdade, tirei todos os pacotes e levei para a cozinha para colocar na geladeira. Eu não tinha esquecido que havia um prato com comida quente no refeitório. Fui até a cozinha e voltei. O prato agora estava vazio. Saí novamente, dei a volta no prédio, gritei perguntando se havia alguém. Ninguém respondeu. Então quem tinha comido a comida? Fui eu e esqueci igual um maluco? Só de pensar nisso, um arrepio percorreu meu corpo. Não sei o que me dava mais medo. Se era um fantasma, ou se era uma pessoa viva me observando e se escondendo de mim. Mas acho que o que mais me aterrorizava era a possibilidade de eu estar perdendo pedaços da memória. Fazer coisas e não lembrar de ter feito. Abri a porta do micro-ondas, coloquei a bandeja, fechei, apertei alguns botões e fiquei esperando.
Foi então que ouvi um barulho do lado de fora da porta. Saí correndo rápido. Queria surpreender a pessoa que estava brincando comigo ou tentando me deixar louco. Lá fora não havia ninguém. Mas havia algo. Um desarmador jogado no chão. Olhei para um lado, depois para o outro. Não havia ninguém. Nenhum barulho. Nenhum sinal de quem tinha deixado aquilo ali. Quando voltei para a cozinha, encontrei meu prato no refeitório. Naquele momento eu tive certeza de que estava ficando louco. Eu não tinha tirado a comida do micro-ondas. Eu não tinha colocado aquilo ali. Na verdade, enquanto eu estava lá fora, eu tinha ouvido o barulho. Se eu não encontrasse a pessoa que estava fazendo aquilo comigo, ou se aquela maldita confusão na minha cabeça não parasse, eu não ia passar a noite ali. O problema era que eu nem sabia o que fazer. O outro prato, o que eu tinha tirado antes do forno, tinha sumido. Não estava na pia. Não estava no lixo. Respirei fundo e me sentei para comer. Era uma bandeja que provavelmente estava congelada havia dias, mas a comida parecia deliciosa. Eu me senti melhor depois que terminei. Tentei me convencer de que era fome, que a fome tinha me feito alucinar. Qualquer coisa servia, desde que eu conseguisse dormir e parar de pensar que mesmo se eu tivesse passado um dia inteiro sem comer, aquilo não teria explicação nenhuma. O relógio marcava 8 da noite. A mesma hora que marcava quando eu cheguei. Devia estar parado e fiz uma nota mental para trocar as pilhas antes de ir embora. Cheguei mais perto para ver se conseguia alcançá-lo sem escada e foi então que percebi que ele estava funcionando. O ponteiro dos segundos fazia barulho e depois disso eu não consegui mais ignorar aquele som. Quanto menos tempo eu passasse naquele lugar, melhor. Desde que as coisas começaram a acontecer, eu estava me sentindo estranho, mas naquele ponto eu já não queria mais ficar ali. Quanto mais rápido eu terminasse o que tinha que fazer, melhor. Fui até o dormitório, peguei a mochila, tirei o aparelho e levei para o centro de comunicações. Enquanto procurava onde instalar, comecei a pensar que aquilo não ia ser tão fácil nem tão rápido. Além de conectar, eu precisava configurar, fazer uma chamada por telefone satelital para a empresa de internet. Por sorte, esse tipo de serviço funciona 24 horas. O problema de verdade apareceu quando percebi que tinha deixado a bolsa de ferramentas no carro. E foi exatamente nesse momento que ouvi alguém correndo no andar de cima. Eu congelei. Subir para ver só se fosse armado com alguma coisa para me defender. Fiquei em dúvida se devia anunciar minha presença ou subir com cuidado. No fim da escada havia uma porta. Ela estava trancada. Tive que descer para pegar as chaves. Quando voltei, abri a porta, encostei ela na parede para não fechar, acendi a luz, dei alguns passos e a porta se soltou e começou a fechar sozinha. Corri para impedir, porque ela só abria por um lado. Não consegui. Ela bateu. Eu tinha acabado de ficar preso no andar de cima, provavelmente com a mesma pessoa que eu tinha ouvido correr. Ou talvez essa pessoa também tivesse ficado presa ali. Naquele andar havia escritórios, módulos com instrumentos, máquinas, uma sala com livros e outra com computadores. Procurei em tudo. Não encontrei ninguém. Na última porta havia material de limpeza, material de escritório e, para minha sorte, ferramentas. Peguei a bolsa, joguei no ombro, mas como eu ia sair dali? Teria que quebrar o vidro da porta. Eu estava prestes a fazer isso quando lembrei que teria que voltar depois para consertar. Qual era a melhor opção? Procurei outra saída. Não encontrei. Ou quebrava o vidro ou tentava pela janela. Por sorte, uma das janelas não tinha tranca. Quando abri, o frio entrou de novo. Passei uma perna, depois a outra. Havia uma cornija firme onde conseguia apoiar os pés. Quando puxei a bolsa de ferramentas pela borda da janela, um dos desarmadores escorregou. Tentei segurar, mas não consegui. Ele caiu,
Não sei se você percebeu antes de mim, mas foi exatamente nesse momento que eu entendi tudo. Minha boca secou de medo. O desarmador que tinha aparecido antes na entrada do laboratório era o mesmo que tinha acabado de cair da minha mão. Eu tinha tirado a comida do micro-ondas. Eu tinha assinado nos 2 cadernos. Eu tinha tentado na 3ª. Eu tinha corrido para impedir a porta de fechar. Eu mesmo. Andei pela beirada e consegui descer com cuidado do andar de cima. Quando cheguei ao chão, caminhei até a entrada. O desarmador não estava mais lá. Ao lado da porta, no banco, estava minha mochila. Peguei, entrei e o relógio continuava fazendo aquele barulho seco do ponteiro. O único som naquele lugar isolado e estranho. Ainda eram 8 da noite. Deixei a mochila na cama do dormitório e saí para fumar um cigarro e respirar um pouco de ar fresco. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se estava sonhando. Não sabia se tinha enlouquecido. Eu só sabia que não queria mais ficar ali. De repente senti um vazio no estômago, como se não tivesse comido nada. Depois veio a sensação contrária, de estar cheio demais. Fiquei com náusea. O melhor era deitar. Dormi profundamente. Entre sonhos, achei que ouvi o barulho de uma furadeira. Não levantei. Devia estar na fase mais profunda do sono. Abri os olhos por um instante e fechei de novo. Não sei quanto tempo passou. O barulho não durou a noite inteira, mas algo aconteceu que me fez acordar completamente e levantar da cama. Senti que havia outra pessoa deitada na mesma cama que eu. Minhas pernas estavam apoiadas em outras pernas. Levantei assustado e olhei ao redor. Não havia ninguém. Devia ter sido um pesadelo. Peguei o telefone para ver quanto faltava para o alarme tocar. 3 segundos. Nem tentei voltar a dormir, só fui me arrumar para terminar o trabalho e ir embora o mais rápido possível. Não sei se foi uma surpresa ruim ou pior ainda. No centro de comunicações, o módem já estava instalado. Só precisei varrer o pó que tinha caído da parede ao fazer os furos. Eu instalei aquilo ou não? Fiz uma última revisão antes de ir embora. Foi então que vi algo nos cadernos que me deixou congelado. Meu nome estava escrito 16 vezes. Um embaixo do outro. Quase meia página inteira. Acredite, essa história eu já tinha pronta para enviar fazia muito tempo, só não tinha coragem. Primeiro foi difícil contar para alguém do trabalho o que tinha acontecido comigo. Depois da resposta que me deram, eu não tive mais vontade que ninguém soubesse. Eu tinha vergonha. Hoje entendo que não foi culpa minha. Meses depois, quando o projeto já estava funcionando, meu chefe disse que precisava mandar alguém revisar uma antena. Por sorte, não fui eu. Foi um engenheiro que tinha acabado de mudar de setor. Conversando com ele, perguntei se já tinha ido naquele laboratório. Ele me interrompeu antes que eu terminasse a pergunta. Disse que sim. Que a resposta era sim para qualquer coisa que eu fosse perguntar. Depois falou: "Por que você acha que construíram um laboratório naquele lugar?" E foi embora. Me deixou sozinho com aquela pergunta na cabeça. Depois disso, às vezes eu ficava olhando para o nada, pensando no que tinha acontecido comigo. Ou no que tinham feito comigo. O que significava aquilo? Será que havia algum tipo de energia naquele lugar ou algo pior? E a pergunta mais importante, mas que nunca teve resposta: que tipo de experimentos ou estudos são feitos em um lugar como aquele? Até hoje, quando lembro daquela noite, parece que o sujeito do experimento era eu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu há alguns anos. Eu estava dirigindo cerca de 14 horas naquele dia
tentando chegar até Seattle. Eu não tinha reservado nenhum hotel com antecedência, porque, pela minha experiência, quase sempre há quartos disponíveis. Além disso, às vezes é melhor chegar a uma região que você acha que vai gostar e só então procurar um hotel por lá. Por isso eu nunca ficava muito pressionado com o tempo. Mas naquele dia recebi vários alertas sobre a região pela qual eu estava passando. Uma forte tempestade de neve e vento estava chegando. Mesmo assim, decidi continuar dirigindo, mas com cautela, prestando muita atenção às mudanças no clima. Por volta das 5 da tarde, tudo realmente piorou. Ainda não parecia algo perigoso, mas eu sabia que aquilo supostamente era apenas o começo. Meu carro começou a parecer um pouco menos estável, e ao longo de cerca de 30 minutos, todos os outros carros na estrada simplesmente desapareceram. De repente, era só eu, dirigindo sozinho por aquela pequena e vazia rodovia, bem no meio de uma enorme tempestade de neve. Quando o sol se pôs, fiquei preocupado o suficiente para decidir parar e procurar o lugar mais próximo para me abrigar durante a noite. O problema é que não havia quase nada por perto. A maioria das cidades, em qualquer direção, ficava a 1 hora de distância e o único motel que ficava a cerca de 15 minutos pela estrada estava fechado. A única opção que encontrei foi uma cabana para aluguel, não muito longe dali e logo depois da rodovia. Definitivamente não parecia um lugar muito estabelecido, mas se eu quisesse ficar em algum lugar, aquilo realmente era a minha única opção. O anúncio dizia que tudo era feito online, e como ela estava disponível para aquela mesma noite, resolvi reservá-la. Dirigi mais um pouco pela estrada e depois entrei em um pequeno caminho de cascalho que levava até a cabana. As fotos no anúncio mostravam apenas o lado de fora, então eu sabia que era pequena, mas realmente não fazia ideia do que esperar por dentro. Estacionei o carro, peguei minha pequena bolsa e corri até a porta. A neve ainda não tinha acumulado tanto. Digitei o código em um daqueles cofres de chave com senha, peguei a chave e entrei. O lugar devia ter uns 20 metros quadrados no total. Era apenas um único cômodo aberto, que nem sequer tinha uma área de cozinha. Não que eu precisasse de algo além de uma cama. Mas o estranho era que o interior parecia sujo. Não como se tivesse sido vandalizado, mas como se ninguém tivesse usado, alugado ou sequer entrado ali havia meses. Uma camada de poeira cobria tudo, e a iluminação era muito fraca, o que definitivamente não ajudava o lugar a parecer acolhedor. Deixei minhas coisas perto da cama e apenas alguns minutos depois de entrar, a tempestade de neve lá fora pareceu ficar 2 vezes pior. Abri a janela e estava tão ruim que mesmo com a luz externa acesa, eu só conseguia ver um branco total, com a neve voando diante da janela. Também estava bem frio dentro da cabana, e o único aquecedor que ela parecia ter era um pequeno fogão a lenha no canto. Pelo menos já havia lenha cortada ali para usar. Então acendi o fogo e depois simplesmente me sentei na cama para descansar. Deitei e fechei os olhos por um momento. Devo ter adormecido por 1 ou 2 horas. Não acordei de repente, mas tive a sensação de que alguma coisa tinha me despertado. Muito de leve, eu conseguia ouvir um alarme tocando do lado de fora. O som era abafado pelo vento forte e pelos rangidos da cabana, mas ainda assim era perceptível. Quando me levantei e me aproximei da porta da frente, percebi que era o alarme do meu carro. Vesti meu casaco rapidamente e saí às pressas. Eu mal conseguia ver meu carro no meio da nevasca. Os faróis estavam piscando e o alarme continuava disparado. Tentei apertar o botão de destravar no controle enquanto me aproximava, mas o alarme não parava. Achei que aquilo devia ter sido causado pelos ventos fortes ou algo do tipo. Mas quando cheguei até o carro e abri a porta da frente, percebi algo estranho. Havia neve dentro do carro. Era só um pouco no banco da frente, como se a porta tivesse ficado aberta por alguns minutos. Mas ela estava fechada quando eu me aproximei.
Na mesma hora comecei a olhar ao redor. Eu não conseguia enxergar muito longe, e foi exatamente por isso que quando finalmente vi alguém, foi um verdadeiro susto. Havia um cara parado a uns 3 metros de mim, perto de onde começavam as árvores da floresta. Eu não conseguia ver quase nada além da silhueta dele, por causa do branco da nevasca. Tentei gritar para ele, mas minha voz praticamente travou no frio. E sendo sincero, eu estava apavorado. Então corri de volta para a cabana e entrei. Claro que imediatamente fui olhar pelas janelas. De novo, quase nenhuma visibilidade lá fora, mas eu não vi o homem me seguindo. Que merda aquele cara estava fazendo ali fora? Eu sabia que ele devia ter entrado no meu carro de alguma forma e acionado o alarme, então comecei a ficar realmente preocupado com quais poderiam ser as intenções dele. E se ele estivesse tentando impedir meu carro de funcionar? Ou tentando me prender naquela cabana durante a tempestade? Eu não sabia, mas todas essas possibilidades começaram a me deixar completamente apavorado. Peguei meu celular e liguei para 911. Chamou por alguns segundos, mas a ligação caiu. A tempestade provavelmente estava interferindo no sinal, que já era fraco por eu estar no meio do nada. Tentei ligar várias outras vezes. Em uma delas, cheguei até a ouvir a voz de uma atendente do outro lado, mas a chamada caiu novamente poucos segundos depois. Não consegui explicar o que estava acontecendo nem dar nenhuma informação. Então, de repente, o alarme do meu carro começou a tocar novamente. Fiquei parado dentro da cabana, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer, apenas imaginando que tipo de coisa horrível poderia estar acontecendo lá fora. O alarme continuou tocando por vários minutos, até finalmente parar. Eu não sabia se ele tinha conseguido desligar de alguma forma ou se a bateria do carro tinha acabado. Mais 10 minutos se passaram. Eu sabia que não havia chance daquele cara estar fazendo tudo aquilo sem motivo, então comecei a torcer para que ele estivesse apenas tentando roubar alguma coisa do carro e ir embora. Mas então, comecei a ver a silhueta dele surgindo do meio da nevasca. Ele estava se aproximando da cabana. Quando ele chegou mais perto, eu me afastei da janela. Um momento depois, ouvi as botas dele pisando na varanda e indo direto até a porta. Ele bateu de forma calma, como se não estivesse com pressa nenhuma e soubesse que eu estava preso ali dentro. Eu não me mexi. Não disse nada. Apenas esperei. O cara bateu novamente. Então ouvi as botas dele se movendo pela varanda e depois voltando para a neve. Parecia que ele estava caminhando para o lado da cabana, em direção a uma das janelas. Eu me aproximei da parede para que ele não pudesse me ver. Os passos dele pararam perto da janela e imaginei que ele estivesse olhando para dentro. Enquanto ele estava ali, comecei a ouvir um som baixo. Tenho quase certeza de que ele estava cantando. Ele se afastou daquela janela e começou a circular a cabana, caminhando pela neve da tempestade e indo até cada uma das janelas enquanto continuava cantando. Algumas vezes ele até bateu nos vidros, mas nunca disse uma única palavra. Aquilo era extremamente perturbador. Então tudo ficou silencioso. Era difícil dizer se o cantarolar dele se perdeu ao longe ou se ele simplesmente parou, mas naquele momento tudo que eu conseguia ouvir era o vento. Esperei por um tempo com medo de ser morto. Cerca de 15 minutos depois, um policial finalmente apareceu na cabana. Eu não consigo nem começar a descrever o alívio que senti ao ver aquele policial. Pelo visto, eles tinham recebido minhas ligações, mas como eu não respondi quando tentaram retornar, conseguiram ao menos localizar de onde vinha a chamada. Como eu tinha tentado ligar tantas vezes, enviaram um policial para fazer uma verificação de segurança. O homem que estava do lado de fora da cabana não estava mais em lugar nenhum. A única coisa que restava eram as pegadas dele na neve, dando voltas ao redor da cabana e depois seguindo direto para dentro da floresta. Ele não tinha carro nem nada,
E também não roubou nada de dentro do meu carro. Parecia que ele tinha feito tudo aquilo apenas para disparar o alarme. Nada naquela situação realmente faz sentido. E claro, eu não fiquei ali nem mais um minuto. Consegui chegar em segurança até Seattle e nunca mais fiquei em uma cabana isolada como aquela desde então.